Hoje a gente fala muito na medicina em evidências, né? Então existem evidências, né? E algumas evidências são tão evidentes que ninguém duvida, todo mundo sabe, né? E de uma certa maneira a gente vai conversar hoje sobre uma evidência, né? Essa também é uma evidência, assim. O tempo já mostrou isso há muitos séculos, né? Mostrou o quê? Mostrou que quando a gente é banhado por literatura, desde pequeno, a gente se desenvolve melhor, a gente tem mais saúde, a gente cresce emocionalmente, né? E a gente sabe que a nossa saúde emocional ela é muito ligada à saúde física. Então, a literatura faz bem para a saúde. Uma criança que ouve histórias, que é banhada por histórias, é uma criança que, sem dúvida, é uma evidência, é uma criança que se desenvolve melhor e que está recebendo uma vacina, assim, né? Uma vacina para a alma e também uma vacina para o corpo. Então, a gente poderia até já terminar, né, o nosso encontro. Assim. É isso. Né? Agora, o que é isso? Né? O que a gente vai fazer em cima disso? Eu vou tentar contar um pouco da minha história, né? Da minha história como pessoa, como ser humano, como filho, como pai, como escritor de livros para criança, que há muitos e muitos anos, não vou nem dizer quantos, vai nas escolas contar histórias para crianças, e como psiquiatra, psicanalista, que vem e fez e segue fazendo pesquisas aonde, tipo cientista maluco, eu tento dizer, olha, é aqui que faz bem, não, é aqui, a mudança está nesse ponto, ou está naquele ponto, não é? E é um pouco sobre isso que a gente vai refletir. Se vocês não entenderem nada do que eu falei, e se eu não conseguir me expressar de jeito nenhum, fica valendo a primeira coisa, que é contar histórias para crianças. Isso a gente não pode. E isso eu garanto. O resto, as hipóteses que a gente faz, bom, tudo é subjetivo. Tá? A gente vai conversar um tempo e depois a gente vai abrir para um debate, para uma troca de histórias aqui. Né? Pode passar o próximo, por favor? Eu mesmo passo. Ah, está aqui. Não, acho que é só aqui, né? Pronto. Bom, eu posso começar a nossa fala assim com um evento recente que me aconteceu. Tá? Há um tempo atrás, eu tive um problema na tireoide. Tá? Apesar de ser médico, eu não conhecia muito a tireoide. Assim, né? Eu fui um médico que sabia que eu queria fazer psiquiatria, então eu não me interessava muito pela tireoide, até que eu tive um problema na tireoide. Aí eu fui consultar um amigo meu, né? A gente sempre deve dar preferência aos amigos e tal, achando que ele ia me tratar como amigo, mas ele não deu moleza para mim. Ele disse, não, tu vai tomar esse remédio, aí nós vamos alterar esse hormônio aqui, que vai mexer aqui, e aí o feedback do não sei o que, não sei aonde, tu vai ficar melhor. Só que fazia parte do tratamento que, num determinado momento, o remédio que ele me dava me provocava uma taquicardia, assim, e eu começava a dar umas galopadas, assim. Tipo, aí eu voltei lá, né? E disse, olha, esse teu tratamento aqui pode até funcionar, mas está incômodo. Aí ele me olhou, assim, com aquela cara de médico, assim, né? Mas tem que ser esse. Eu disse, mas não tem outro. E ele disse, não tem outro. É o que a casa oferece. Eu disse, bom, era o que a casa oferece, eu segui galopando. Até hoje eu dou umas galopadinhas de vez em quando, mas era o que a casa oferecia, precisava ficar bom da minha tireoide, não é? Então eu aceitei. Mas eu me lembro dessa história porque quando a gente pensa em saúde mental, né, hoje a gente tem milhões de estudos na neurociências, na genética, nas medicações, na endocrinologia. Todos eles são importantes. Né? Todos eles são importantes e a gente não tem preconceito com nada. Agora, do ponto de vista emocional, quando a gente vai tratar psicologicamente uma criança, tem algo que é fundamental. Que se eu tivesse que dizer assim, o que a nossa casa oferece, eu diria que a nossa casa oferece a possibilidade de dizer, a possibilidade de contar, a possibilidade de representar o que nos aflige. Se tivesse que escolher, assim, botar numa frase, assim, o que a gente pode escolher para a saúde mental? Né? Eu escolheria essa, a saúde mental como a possibilidade de dizer. Tá? Tem um filósofo e um escritor, os dois disseram isso. Assim. Eles disseram, a literatura é uma saúde porque a literatura diz. Né? E quando nós podemos dizer,
nós somos saudáveis, porque a saúde, ela não é uma coisa perfeita, ela não é uma coisa que existe. A saúde é muito imperfeita. E hoje, com as novas tecnologias, a gente vê o quanto a saúde é imperfeita, né? O quanto nós não somos lisos por dentro, nós temos milhões de imperfeições, e quanto mais se enxerga, mais a gente vê que a gente é imperfeito. Então, faz parte da saúde não haver saúde. Faz parte da saúde emocional não haver saúde emocional. Tá? Porque às vezes a gente faz essa fantasia, nós somos saudáveis se nós não somos ansiosos, se nós não somos tristes, se nós não somos agitados, e nós somos tudo isso. Agitados, tristes, ansiosos, né? Então, o que, que nos diferencia, assim, né? Para a gente dizer, poxa, eu gozo de alguma saúde mental, emocional, psicológica. Eu posso dizer, eu posso contar a minha ansiedade, eu posso contar a minha tristeza, eu posso contar a minha agitação. E por isso que eu coloquei numa das primeiras frases essa pesquisa que começou na psicanálise com o próprio Freud, quando ele diz que os contos são valiosos porque os contos infantis trazem os motivos humanos. E os motivos humanos são as coisas que nos governam, são os temas da nossa vida, né? Amor, ódio, medo de morrer, vontade de matar, né? Vontade de brincar, ciúme de um irmão, né? Medos, né? Todos esses motivos que povoam e enriquecem a nossa vida, eles estão presentes nos contos. Por isso eu coloco essa frase como uma frase essencial. Tudo bom? Agora existe um outro dado que é um dado muito interessante do ponto de vista emocional, e vocês estão vendo que eu estou só tentando ilustrar uma coisa que a gente sabe desde o início, né? Essa palestra tem essa conversa tem um lado meio spoiler, assim, né? O sujeito já começa dando spoiler, dizendo onde ele vai chegar no final, e depois só tentando mostrar como é que ele vai chegar ali, né? O bebê humano, né? Quando nós viemos ao mundo, nós viemos num estado muito desamparado, né? Nós somos muito frágeis, nós somos muito vulneráveis, fisicamente e emocionalmente, né? E essa é uma realidade humana, né? E dentro do reino animal, nós somos os mais frágeis e os mais desamparados, por incrível que pareça, né? Quer dizer, aqueles que são mais complexos que somos nós, né? Dentro desse grande reino animal, são os mais frágeis, né? Um bebê abandonado, ele vai morrer, né? Vai morrer fisicamente, vai morrer emocionalmente, né? Ele vai precisar de uma figura materna, né? De uma figura paterna, pode não ser a mãe biológica, o pai biológico, mas ele vai precisar de pais, vai precisar de uma comunidade, senão ele não vai sobreviver. Do ponto de vista físico, nós conhecemos mais ou menos a história, né? E aí nós levamos os filhos e as crianças nos pediatras, e a gente faz puericultura e sabe como é que deve se alimentar, como é que deve mamar, como é que deve tomar a vacina, como é que deve estar aquecido, etc. e tal, né? Mas e do ponto de vista emocional? O ponto de vista emocional, ele é fundamental, ele é importante também. E no começo da vida, o ponto de vista emocional, ele está absolutamente ligado ao físico. Depois também, a vida toda. Mas no início isso é mais claro, é mais escancarado. Bom, como que nós nos defendemos emocionalmente desse desamparo, né? Do ponto de vista psicológico, do que se reflete, do que se estuda, do que se vê na clínica, observando bebês e observando crianças, a gente vê que, desde pequena, a criança vai lançando mãos daquilo que a gente chama de mecanismos de defesa psicológicos, e que são importantes. Então, quando uma criança diz assim, não fui eu, né? E um adulto também, né? A gente sempre diz, não fui eu e tal. Ele não está se safando, ele não está sendo sem vergonha, não está sendo malandro, ele está se defendendo emocionalmente, com um mecanismo de defesa. Entre esses mecanismos de defesa, por incrível que pareça, um dos mais importantes é aquilo que a gente chama de onipotência. O que é a onipotência? A onipotência é algo muito simples e que a gente observa na prática todos os dias, observando crianças pequenas. Se eu não sou empoderado, se eu sou pequeno, se eu vejo o mundo lá de baixo, se eu sou frágil, se todo mundo manda em mim, né? Se a minha saúde mental depende da saúde mental dos adultos, da minha família, da minha comunidade, eu me defendo disso me sentindo um todo-poderoso, né? Então, saudavelmente, bebês e crianças são onipotentes. Se acham, se sentem o centro do universo, fantasiam que são, expressam que são, e é importante que assim o seja.
né? Então, vocês vejam que tem muita loucura na saúde também. Agora, assim como é importante que assim o seja, é importante que assim o deixe de ser. Né? Uma criança que não tem a oportunidade de ser onipotente é uma criança que está muito vulnerável com o seu futuro. Agora, uma criança que se desenvolve e que não abre mão da sua onipotência vai ter uma vida horrível, uma vida limitada. Né? Nós estamos hoje aqui porque parte da nossa onipotência a gente foi deixando ao longo do caminho. Né? A gente está aqui para conhecer o outro, né? Para aprender, para trocar ideias. Né? Então, a gente ama, a gente casa, a gente namora, a gente aprende, a gente estuda, porque a gente sabe lá no fundo e sente que a gente não é onipotente. Mas como que se faz para abandonar essa onipotência? Não são muitos os caminhos e não é muita coisa que a casa oferece. Né? Por exemplo, a coisa principal, sempre a coisa principal é amor. Né? Os poetas nos mostram isso. Né? O Drummond diz assim, o que faz com um filho? Ama, né? Como se fosse fácil. Né? E o amor fosse uma coisa tranquila, que não é. Mas dentro desse amor, dentro desse vínculo, dentro desse encontro com uma criança, a gente precisa dar oportunidade para que esta criança brinque. Brincar é uma das coisas mais fundamentais de uma infância e nós também sabemos disso. Isto é uma evidência. Agora, por que isso acontece? Nesse ponto, não é tão difícil de explicar. Uma criança só pode deixar de ser onipotente. Ela só pode abrir mão da sua onipotência e poder estar entre colegas numa escola, poder ir atrás de amigo, né? Mais adiante poder ir atrás de uma relação afetiva, né? Se ela brincou de ser toda poderosa. Então, eu só abro mão se eu brinquei. Tudo as crianças resolvem brincando. Né? Todos os seus conflitos, todos os seus medos, todas as suas ansiedades, essas coisas precisam ser elaboradas e a criança elabora brincando. Pois bem, ela elabora a sua onipotência ouvindo histórias, porque as histórias são repletas de situação de onipotência. Os contos tradicionais, os contos de fada, as histórias do nosso folclore são a descrição de um bando de superpoderosos. Então, a criança que está brincando de super-herói ou a criança que está ouvindo uma história de super-heróis e que ela se identifica com os personagens, ela não está só se divertindo. Ela está abrindo mão da sua onipotência através de uma história. Então, desconfiamos que um dos motivos que leva isso tudo a funcionar é esse. É a possibilidade de eu oferecer, através de uma história, a oportunidade da criança de brincar de super-herói, de se colocar na pele daquele personagem, de se achar e daí abrir mão disso. Tá? Bom, o Bettelheim, que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que foi um psicanalista bastante conhecido, ele publicou nos anos 70 do século passado um livro que ficou célebre. Vocês imaginem que nas escolas, nas casas, havia um preconceito enorme com essas histórias fabulosas do nosso patrimônio cultural. As histórias dos irmãos Grimm, as histórias do Perrault, as histórias do Andersen, essas histórias escabrosas de bruxas, fadas, ogros, etc. Tudo isso era muito mal recebido, pedagogicamente, psicologicamente, nos anos 70 do século passado. E o Bruno Bettelheim choca a comunidade cultural, a comunidade pedagógica e psicológica ao dizer assim, vocês estão errados. Essas histórias, elas fazem bem à saúde. Mas como fazem bem? Elas não assustam as crianças? E aí ele vai mostrar que não, que é o contrário disso. E o meu trabalho, ele entra nessa linha, porque eu me apaixonei pelo livro do Bruno Bettelheim, não vi no livro do Bruno Bettelheim descrições práticas, descrições clínicas, e aí eu resolvi ir atrás. Eu quero ver para crer. Eu vou pegar esse livro e eu vou aplicar clinicamente. E assim surgiu o meu livro e assim surgiu o meu trabalho. Bom, nesse momento, né, em que a gente acredita tanto na biologia, na genética, nas neurociências, nas novas tecnologias, e tudo isso é muito importante, muito importante. Hoje a gente tem o privilégio de contar com familiares nas nossas famílias de muita idade, as pessoas estão ficando nonagenárias, centenárias, porque tudo isso vem evoluindo, sem dúvida nenhuma.
E a gente nunca vai ser contra as coisas que nos fazem bem. Então, essas coisas fazem bem. Agora, o que a casa oferece para uma criança se desenvolver bem? Não tem estetoscópio, não tem tomógrafo, não tem computador, não tem celular, não tem nova tecnologia, não tem nada escabroso e complexo para que uma criança se desenvolva bem. Não se inventou nada diferente do que oferecer para essa criança um vínculo. Nós somos frutos de vínculo. O que nós temos de bom e de saudável e de capacidade de trabalhar, de amar, de estar com o outro, de ser divertido, de desfrutar da vida, de enfrentar os problemas da vida, que são muitos, que são terríveis, tudo isso vem da qualidade dos nossos vínculos. Isso é outra evidência, que pouco se discute. E quando se discute, entramos num caminho muito perigoso. A gente não pode esquecer que a saúde dessas crianças ela depende da nossa disposição para se vincular com elas. E essa saúde vai ser maior ou menor, tanto maior ou menor for a nossa capacidade de se vincular com essas crianças. Essa é a primeira parte da história. E depois vem a segunda parte da história, que é o segundo grande desafio da vida, que é depois que eu me vinculei, depois que eu amei, depois que eu me juntei, depois que eu criei, eu preciso me separar. Eu preciso deixar que vá ao mundo. E quanto melhor foi esse apego, melhor vai ser esse desapego e essa possibilidade de ir ao mundo. Tá? Bom, eu li uma vez, essa história eu gosto também, porque eu li um grande psicanalista e psiquiatra, no tempo que eu morei na França, que eu passava as noites lendo, só lia. Eram 3 volumes que ele desenvolveu sobre essa teoria, que é uma coisa que a gente vê na prática. Aí eu fui pegar um livrinho do Pablo Neruda, num poeta, e ele resumiu o livro desse John Bowlby numa linha. Tudo que o cientista levou 3 volumes para explicar, o poeta explicou numa linha. E ele disse, o meu destino é amar e despedir-me. Tá? Então, uma saúde mental ela é resultado de um amor e de uma despedida. Se o bebê vem ao mundo e encontra um ambiente amoroso, que oferece para ele um vínculo de qualidade, saúde mental. Se esse mesmo ambiente depois o estimula a ter a sua própria vida, saúde mental. Agora, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente diz, bom, como é que a gente vai se vincular com uma criança? Isso tudo é muito intuitivo. Mas quando a gente para observar, a gente está vendo que a gente se vincula com a criança através de alguns canais de interação. E esses canais eles são limitados, eles não são muitos. Por isso a gente diz, uma criança precisa de olhar. Faz parte do vínculo o olhar. Se essa criança não é olhada no olho mesmo, ela precisa ser vista. Né? Ela precisa ser vista. Então a gente sabe que essa criança que é olhada e que é olhada com entusiasmo, ela tem uma interação de qualidade. Mas essa criança ela também precisa ser tocada, ela também precisa ser afofada, ela também precisa ser massageada. Né? Tinha um professor que dizia, o que eu faço? E ele dizia, massageia. Eu não sei o que fazer, massageia, agarra, afofa. Não é? Que isso também já é o outro canal de interação. Né? Então a gente está falando do toque, a gente está falando do olhar e a gente está falando da música. Né? Porque música não é arte só. Música é vida, música é vínculo, música é amor. Uma mãe, um pai, uma madrinha, uma tia, uma comunidade, canta para uma criança. Né? E nós somos frutos dessa canção. Essa canção, ela nos oferece um ritmo. E esse ritmo é a base da nossa subjetividade. É interessante que tenha me vindo essa palavra, porque a gente não pode falar em saúde mental sem subjetividade. Nós precisamos de subjetividade. A subjetividade, o que é a subjetividade? É difícil de definir, né? A melhor definição que eu vi de subjetividade é uma que diz assim, 1 é diferente de 2, que é diferente de 3. É meio estranho isso aí, né? Mas né? Se eu estou sozinho, eu sou um. Se eu estou com outro, eu sou outro. Se entra um terceiro, esse terceiro é diferente. Se eu tenho essa capacidade, não é? De entender que nós não somos os mesmos, né? Que as coisas não são objetivas, que nós abstraímos, que nós criamos metáforas, que nós criamos símbolos, que nós inventamos, que nós imaginamos, isto é saúde mental também.
Quando a gente conta a história para os pequenos, a gente está oferecendo tudo isso. E a história, esse momento de contar uma história, às vezes ele é só o pretexto para isso. Porque eu conto a história para a criança, eu olho, eu toco, ela vai para o meu colo e eu banho ela de palavras. Por isso, esse é um terreno que até as histórias ruins funcionam. Por que que elas funcionam? Porque não importa o que eu estou contando. A gente sabe que o bebê e a criança pequena precisa ser banhada pelo ritmo, ela precisa ser banhada pela prosódia. Aquilo que eu disse antes, agora nós aprendemos a dizer, nós só aprendemos a dizer se nós recebemos todos esses banhos que nós damos intuitivamente, olhar, toque, prosódia. Né? Então, as histórias, elas nos ajudam a nos apegar e elas nos ajudam a desapegar. Uma criança que não ouve histórias vai ter o seu vínculo limitado, o seu momento amoroso limitado. A sua capacidade de partir também. Eu coloquei alguma coisinha da minha história aqui, né? É bom um pouco a gente contar a história da gente, né? O que eu queria contar, então, da minha história para vocês? Então, eu fui fazer medicina, né? Por que eu fui fazer medicina? Eu fui fazer medicina porque era hipocondríaco. Então, fui fazer medicina. Se eu vou fazer medicina, eu vou me acalmar, né? Foi a pior coisa que me aconteceu. Escolha errada, né? Só piorou. Aí, como piorou, né, o sujeito já entra meio perturbado, né? Sai mais ainda, vai fazer o quê? Psiquiatria, não é? Aí eu fui fazer psiquiatria. Aí fiz psiquiatria, abri meu... Bom, mas nesse meio tempo eu já escrevia, né? Porque, felizmente, né, como para nós aqui, eu vivia num ambiente que me contava histórias. Né? Tive essa oportunidade, uma avó que contava, mais do que a mãe até. Peguei uma mãe que já trabalhava, assim, esses dias minha mãe ouviu falar que eu contei isso, só veio tirar satisfação comigo. Tu falou mal de mim numa palestra? Não falei mal de ti, falei que tu trabalhava, minha avó contava histórias. E aquilo foi fundamental para mim, eu me tornei escritor, e eu comecei a publicar meus primeiros livros, e eu me formei em psiquiatria, e eu abri um consultório, e ninguém ia no meu consultório. Aí o meu pai, já cansado de me sustentar, né, disse, agora tu vai arrumar algum trabalho. Aí eu arrumei, e o trabalho que me apareceu foi ser perito do presídio. Então, eu trabalhava no presídio, quando o sujeito tinha acesso para poder progredir no seu regime, liberdade condicional, sei lá o quê, eu ia lá e entrevistava o sujeito e dizia, pode sair, ele está bem, ele está mal. E tal. Eu ouvia aquelas pessoas. Né? E como o meu consultório levou muitos anos para acontecer, eu trabalhei lá há muitos anos. Né? E fiquei, boa parte, muitos anos ouvindo aquelas histórias, e aquelas histórias me marcaram muito. E elas me marcaram por duas coisas. Primeiro, eram pessoas que tinham infâncias sem histórias. Nunca vi um presidiário que me dissesse assim, minha mãe contava história para mim, meu pai contava história para mim. Não vi. Deve ter, mas eu não vi. E também não vi alguém capaz de contar a sua história, porque saúde mental é eu poder contar a minha história. Né? Eu saio daqui, a gente sai daqui, a gente conta. E aí a gente conta com emoção, a gente conta com verdade. Estamos bem. Né? Porque os nossos problemas eles vão continuar. O lado difícil, o lado ruim, o lado pesado da vida... Está muito sombrio o que eu estou falando para vocês, assim, tá meio... Já está chovendo e eu estou contando essas coisas aqui. Mas isso é assim, né? A vida não é fácil, ela é complexa, ela é difícil, mas se eu posso contá-la com emoção para alguém que ouça, eu vou passar o furacão e vou viver meus bons momentos. Pois esses presidiários, delinquentes, criminosos, não sabiam contar suas vidas. E não sabiam contar suas vidas verdadeiramente. Para começo de conversa, ninguém nunca tinha feito nada. Nunca vi alguém que disse assim, não, eu matei, eu fiz isso, eu roubei. Não, sempre era o outro e coisa e tal, não sei o que e tal. Um dia apareceu um ladrão de ovelha. Eu tinha roubado umas ovelhas, eu simpatizei com ele, né? Porque um ladrão de ovelha, no meio de todas aquelas coisas, achei bacana, né? Eu disse, não, esse aí vai... Ele tinha roubado muita ovelha, né? Por isso estava lá, eram muitas ovelhas. Não era 2, nem 3. Aí eu disse, e essas ovelhas? O que houve que tu roubasse essas ovelhas? Ele disse, eu não roubei. Eu disse, pô, nem tu. Ele disse, tá, então me explica, por que tu está aqui acusado de ter roubado? Diz ele, nem eu entendo. Nem eu entendo, doutor. Eu vou lhe explicar. Eu andava pelos campos
E quando eu saía de uma propriedade e ia para outra, quando eu olhava, as ovelhas estavam atrás de mim. Elas me perseguiam, eu não sei explicar por quê. Essa história me marcou, junto com outra história, que eu coordenava grupos de oficinas de poesia para adolescentes, né? Eu estava deixando a minha adolescência, eu pensava como a poesia tinha sido importante para a minha adolescência, como a poesia me ajudou a lidar com as coisas que eram difíceis para mim, e eu resolvi oferecer isso para as pessoas. E eu ofereci isso para as pessoas. E esses grupos em que a gente oferecia essa oportunidade para os adolescentes se expressarem poeticamente se tornaram verdadeiros grupos terapêuticos, a ponto de que eu me sentia muito mais psiquiatra com a poesia do que lá no meu consultório, quando eu recebia um adolescente e o adolescente não conseguia falar, não sabia por que estava ali, a mãe que mandou, o pai que enchia o saco, não sei o que e tal. E lá naquele grupo de poesia onde ninguém foi se tratar, todos se tratavam. E através da poesia conseguiam dizer o que sofriam, o que não sofriam, o que temiam, a vontade de viver, a vontade de morrer, a vontade de matar, tudo aparecia nos poemas. E essa experiência me marcou. Bom, aí eu precisei sair da minha casa, porque essa altura eu já estou nos meus 25, 26 anos. Em mais 3 horas eu conto tudo, tá? Eu já estou nos meus 25, 26 anos, eu precisava sair de casa e tal. E a minha família, ela era uma família boa de apego, assim. Boa, boa. Me contava histórias, me afofaram, não sei o quê, mas ruim de desapego. Mas não me deixavam sair. Aí eu saía de casa, não é? Fui pegando cada vez um bairro mais distante, né? Minha mãe ia atrás. Aí eu disse, isso eu não vou conseguir resolver em Porto Alegre. Aí arrumei uma bolsa de estudos para estudar na França. As pessoas diziam, tu era interessado pela literatura francesa, pela universidade francesa? Eu disse, não, eu era interessado em escapar da minha mãe, não é? Aí fui para a França, cheguei lá na França, essa história é antiga, né? Não tinha nem telefone celular nessa época. Era um telefone fixo que eu tinha no quartinho onde eu morava. Um dia tocou o telefone, era a minha mãe. Meu filho, tenho uma notícia maravilhosa. Conseguiu um curso de história para mim aí na França. Estou indo para aí. Eu disse, olha, mãe, me avisa quando tu vem, porque eu estou me transferindo para o Japão, não é? E aí ela não veio, e aí eu fiz essa pesquisa onde eu reuni com uma série de colegas, a gente começou a trabalhar em abrigos. Em abrigos com crianças separadas dos seus pais. Muito marcado por essa experiência dos presidiários, eu tinha ela na cabeça. Eu pensava assim, puxa, será que não tem algo preventivo que se possa fazer? Porque eu via na infância daquelas pessoas histórias de separação dos seus pais, né? Não que os pais se separassem, eles eram abandonados pelos seus pais, né? Então, eu disse, vamos trabalhar com as crianças abandonadas dos seus pais, ou pelos seus pais, e vamos oferecer uma terapia em grupo para elas, usando o conto. Vocês sabem que uma criança ela não é tratada diretamente, né? Nós, quando vamos nos tratar, né, com um psicólogo, a gente chega lá, ele bota a mão assim, né? E o que a gente faz? A gente fala, né? Ou não fala, né? E assim vai, né? Com a criança não é assim, né? A criança não fala verbalmente, a criança fala jogando, a criança fala brincando, né? A criança fala desenhando, né? E a criança fala também ouvindo histórias. E aí a técnica que a gente bolou lá foi essa técnica de contação de histórias e trabalhávamos com muitas crianças, porque o Estado francês era um Estado, e ainda é hoje, assim, muito firme. Eles, se as famílias não cuidam, são negligenciadas e tal, a gente cuida, né? E aí fiz esse trabalho, do qual eu conto alguma coisa para vocês. Isso tudo nós já falamos, que é essa dimensão lúdica do nosso trabalho. Então, vocês imaginem, a gente está com criança, e isso é a coisa bacana, né, da nossa vida, né? Precisa muito para um ser humano adoecer, por incrível que pareça. Nós estamos sempre em busca de novas chances. A gente está sempre se relançando. Uma criança que está agitada, uma criança que está ansiosa, um aluno problema numa escola, ele nada mais é, do ponto de vista psicológico, de alguém que está botando em cena alguma coisa que não foi bem, pedindo para que ela seja melhor.
Então, essas crianças com quem a gente trabalhava eram crianças doentes do vínculo. Crianças carentes do vínculo, carentes de olhar, carentes de toque, carentes de palavras, carentes de música. E a gente retrabalhava isso tocando, afofando, contando histórias para elas. Tá? Por exemplo, 2 exemplos que eu separei para contar para vocês. A Inês. A Inês era uma menina que tinha perdido o pai. Eram dramas sociais muito grandes, então o pai da Inês teve uma tuberculose, vivia em condições ruins, mesmo na França, morreu. E a Inês, uma menina de 6 anos, era deprimida, era uma criança com dificuldade de aprendizagem, né? E ela estava lá no grupo, quietinha, um olhar baço, um olhar frio, e a gente ali, né, tentando relançá-la de alguma forma, né? E um dia, contando o Chapeuzinho Vermelho, ela interrompe numa leitura e diz assim, deixa eu ver esse caçador aí. É a parte que chega o caçador, né, lá para salvar Chapeuzinho e tal. Aí ela diz assim, esse caçador parece com meu pai. E a gente diz, parece com teu pai? Ele disse, parece com meu pai. Eu vou desenhar o caçador. E aí a gente passou 1 ano contando a história do Chapeuzinho Vermelho, e a Inês interrompendo sempre nesse trecho para falar do seu pai e para desenhar o seu pai. Vocês sabem que o século passado foi um século onde teve a coexistência de 2 fenômenos. Grandes atrocidades, né? Começar pela Primeira Guerra Mundial, se fala menos do que da Segunda, mas Segunda foi horrorosa, todas elas, convivendo com um certo avanço de estudiosos da saúde mental. E essas pessoas que estudaram, não é? E que conviveram e que acompanharam os órfãos de guerra, não é? Os sobreviventes de campos de concentração, essas pessoas chegaram a uma conclusão muito intrigante, que é a seguinte: o que nos desestrutura, o que acaba com a gente, não é aquilo que a gente viva, ou aquilo que a gente vive. Por pior que seja, não é. Por incrível que pareça, nós temos lá no fundo de nós, se tivermos algum pouquinho de apego, uma capacidade de resiliência que vai nos ajudar a sobreviver aos golpes da vida. Desde que possamos falar sobre eles. Desde que possamos contar. Desde que possamos elaborar, dar um sentido para isso. E eu estou contando isso por causa da Inês, né? Porque a gente pensa, uma menina de 5 anos, né, que perde o pai, que a mãe faz um surto psicótico, é uma imigrante, é internada num hospital psiquiátrico, ela fica sem pai nem mãe, a gente pensa, essa criança ela não tem como sobreviver psicologicamente. Tem. Desde que ela encontre um espaço onde ela possa contar a história dela, onde ela possa dizer, onde ela possa chorar. E assim foi com a Inês. Com os 3 porquinhos foi uma história mais interessante ainda, porque tudo isso parece muito fácil, claro que não era, né? Essas crianças se batiam, nos batiam, se cuspiam, arrotavam, né? Eu aprendi a arrotar com essas crianças. Assim, eu já tinha quase 30 anos, eu achava que sabia arrotar, não sabia. Pois até escrevi uma história infantil chamada O Boto do Arroto, não é? Que eu devo a essas crianças. Assim, foi um pós-doutorado em arrotologia, assim, sensacional. E elas ficavam arrotando, e ninguém contava história nenhuma, e nós ali, né? Como a gente fica ali com os nossos filhos, né? E as crianças que a gente acompanha, que nos testam, não é? Tentam ver se a gente é sólido, nos tiram da paciência. E a única coisa que a gente tem que fazer é aguentar, né? Isso eu aprendi com um psicanalista mais velho, assim, experiente. Eu dizia, o que eu faço com as coisas que eu não sabia fazer, né? Chegava no meu consultório, umas coisas escabrosas, eu dizia, eu não sei o que fazer. E ele dizia, aguenta. E eu disse, aguenta, é só isso? Ele é só isso. Se tu aguentar, tá resolvido. Dá certo, tá? Quando a gente aguenta, nada pode ser mais terapêutico do que a gente poder aguentar. Pois muito bem, aguentávamos essas crianças e contávamos os 3 porquinhos para essas crianças. E a gente estimulava as crianças a representarem os 3 porquinhos. Por quê? Porque a gente acredita nisso, né? A gente acredita que o momento em que uma criança aprende a representar, essa criança está salva do ponto de vista emocional.
uma criança que disfarça, uma criança que se coloca no papel de outro, uma criança que faz teatro, uma criança que entende essa coisa fantástica que é o teatro, é uma criança saudável mentalmente. Por quê? Porque nós precisamos dessa capacidade na vida. Nós precisamos sair de nós sem enlouquecer. Senão a gente não aguenta a vida. Está sombrio de novo? Não, mas não se aguenta uma vida sem essa capacidade de imaginação, de ir no teatro, de ir no cinema, de cantar uma música, não é? De ir no teatro mesmo, como espectador ou como autor. E nós conseguimos, depois de muito tempo, que essas crianças se dispusessem a pôr em cena os Três Porquinhos. A gente festejava, estava numa alegria. Curamos essas crianças. Aí conseguimos lá um primeiro porquinho, segundo porquinho, um terceiro porquinho. Quem é que está faltando? O lobo. Mais alguém está faltando? Pois é, o caçador, tu faz que nem eu, né? Eu adoro fazer isso. Misturar as histórias, assim, é uma coisa maravilhosa. Coisas de quem imagina. Não, mas tem uma personagem nos Três Porquinhos. A mãe, exatamente. Mas a gente nem tinha pensado na mãe, porque a mãe é tão... passa tão rápido, é um personagem coadjuvante, né? Eles se despedem dela e vão para a floresta. Aí uma guriazinha desse tamanho disse assim, eu vou fazer a mãe. Quando ela disse que ia fazer a mãe, eles se apavoraram. Era uma menina que tinha uma capacidade de arranhar meninos, que era uma coisa fabulosa, assim. Aquela menina era respeitadíssima pelo seu arranhão. Ela não deixava cortar as unhas e ela botava aquelas unhas em atividade. Tanto os seus colegas como os seus terapeutas também, né? Eu vivia arranhado. Com a nossa pequenininha, que era uma arranhadora de marca maior, ela disse que vai ser a mãe. Ninguém fez nenhuma objeção, não é? Não, tudo bem, tu vai ser a mãe e tal. Aí chegam os três ali, né? Tchau, mãe. Nós estamos saindo. E ela chega e diz assim, tchau porra nenhuma. Isso, como assim? Mas não, vocês não vão sair daqui, vocês vão ficar aqui. Esse tá bom, mãe, tá bom. Não eram burros, né? E aí ela chega para eles assim, tá, o que vocês querem? Aí eles, não sei, mãe. O que a gente pode querer? O que vocês quiserem. Aí um diz assim, tu liga a TV para mim? Ela, ligo. Tu faz um sanduíche para mim? Faço. Tu bota no Dragão Z? Boto. Aí eu começo a brigar, eles, para de brigar! E ela já mostra, eles já param e tal. E a gente passa um ano contando essa história e essas crianças representando essa cena, que nos emocionava, nos comovia e nos fazia pensar que a gente estava no caminho certo. Difícil falar em certo e errado. Mas acreditamos que, se nós temos essa capacidade de imaginar, de pensar, de fantasiar sobre o que nos falta, nós temos a saúde mental. E para aquelas crianças faltava o essencial, né? Porque nós não estamos falando das nossas faltas cotidianas, que são milhares, nós estamos falando de uma falta essencial, é falta da mãe, né? O que elas faziam agora com a falta da mãe? Elas imaginavam que tinham mãe, elas fantasiavam que tinham mãe, elas choravam que não tinham mãe. E isso, nada de mais positivo poderia acontecer na vida dessas crianças, mas isso vale para a vida de todos nós. Os nossos sintomas, as nossas neuroses, as nossas psicoses, as nossas perversões, elas não são frutos unicamente de substâncias alteradas dentro de nossas cabeças. Isso também existe, isso também faz parte. Mas existe uma parte fundamental que é o nosso desenvolvimento afetivo, que é o que nós recebemos das nossas famílias, o que nós recebemos das nossas escolas, da nossa comunidade. E a gente nunca vai receber tudo o que a gente precisa. Sempre vai faltar. Agora, se a gente aprende a lidar com essa falta dessa forma, então nós teremos saúde mental. Bom, eu deixei essa história do palhaço para depois, mas um pouco eu já estou falando isso, né? Saúde é simbolizar, né? Não existe drama mais concreto. Qual é o protótipo da loucura, né? O protótipo da loucura é a simbiose, né? Ou a falta total de capacidade de simbolizar, né? Quando nós estamos loucos, nós estamos concretos. Nós perdemos o poder da metáfora, o poder da simbolização, da abstração. Se nós podemos simbolizar, nós já não somos psicóticos naquele momento. E isso as histórias nos oferecem, tá?
Tem uma coisa que eu queria colocar para vocês, que é a seguinte, e isso eu me sinto muito feliz de poder conversar sobre esse assunto com vocês. Eu não sou daqueles que diz assim, antigamente era melhor, né? Não, eu acho que antigamente era melhor e era pior. Tem coisas que pioram e tem coisas que melhoram, né? Agora, do ponto de vista da saúde mental, tem uma coisa que eu acho que piorou, que é um certo mito, uma certa fantasia que nos vendem de que ter saúde mental é não ser triste, é não ser agitado, é não ser angustiado, né? E aí, o resultado disso é que nós acreditamos, né? Que nós podemos ser felizes, né? E quando a gente acredita que pode ser feliz o tempo inteiro, a gente vai abusar de remédio, a gente vai ter muito efeito colateral de remédio, e mais, a gente vai deixar de fazer algumas operações que nós precisamos fazer. Porque quando a gente diz que uma criança aprende a simbolizar, quando a gente vai olhar assim com um microscópio, acompanhando as cenas clínicas em que essa criança passa a simbolizar, num determinado momento ela imita um rato, ela imita um lobo, ela faz um teatro, a gente vai ver que para essa criança simbolizar, para ela chegar nesse processo, ela precisou estar triste em algum momento, ela precisou estar angustiada em algum momento, ela precisou estar entediada em algum momento. Então, nós, sem nos darmos conta, nós fazemos muito mal, todos nós, né? Porque a parentalidade, isso que a Escola de Pais tem oferecido eximiamente para nós todos, ela é o processo de se tornar mãe e pai, né? E quando a gente vai estudar esse processo de se tornar mãe e pai, a gente, do ponto de vista psicológico, o que entra aí? Entra uma palavra chamada narcisismo, que é importante. É importante que a gente seja voltado para a gente mesmo, né? É importante que a gente se fantasie bacana, né? Só que a gente exagera nisso. E quando a gente se torna mãe e pai, a gente tem um pensamento que em algum momento nos atrapalha, que é o seguinte: minha vida deu errado num monte de coisa. Um monte de coisa. Eu fui triste ali, eu fui entediado aqui, eu fui angustiado acolá, mas agora não vai acontecer nada disso com meu filho. Ele não vai sentir tristeza, ele não vai sentir tédio, ele não vai sentir angústia, né? Ele vai fazer tudo o que eu não fiz e vai ter toda a felicidade que eu não pude ter. Isso é um problema. Isso é um problema porque, às vezes, a gente torna aquilo limpo demais. Porque é importante sentir tristeza, é importante sentir tédio, é importante sentir angústia. Isso é que nos move a simbolizar, a inventar, a imaginar. Então, as histórias também nos proporcionam isso, porque as histórias nos angustiam. Só que elas nos angustiam, ainda por cima, com o bônus de nos angustiar com segurança, né? A gente gosta de estar angustiado com uma história. E a criança entende logo isso, que ali ela tem um espaço para mostrar sua tristeza, sua angústia, seu tédio, mas que, no fundo, ela está protegida. Bom, brincar é tudo, né? Como nós já falamos. E brincar, quer dizer, qual é o problema dos brinquedos de novas tecnologias? Alguns deles, né? Eu não sou contra isso. Sou contra o abuso, sou contra o mau uso, mas o problema é que a criança ela precisa brincar do que ela tem necessidade. E do que ela tem necessidade só ela sabe. Nenhuma criança tem a mesma necessidade que a outra. Então, é importante que um brinquedo também possa ser um brinquedo aberto. Um brinquedo que a criança possa utilizar do jeito que ela precisa. E os contos são assim. Quando a gente conta uma história de lobo e a gente oferece esse símbolo daquele lobo brabo, esse lobo vai ser para a criança o que ela precisar. Nos abrigos, nas escolas, a gente encontra crianças que usam o lobo para falar da mãe. O lobo é a mãe. Outras crianças que usam o lobo para falar do pai. O lobo é o pai. E elas precisam falar do pai e da mãe. Eu acompanhei em uma época um trabalho muito bonito, assim, trabalhando com crianças hospitalizadas em unidades de oncologia, e a gente contava história para essas crianças que estavam se tratando do câncer, e para muitas dessas crianças o lobo era a morte. O lobo representava a morte, dando a oportunidade para essas crianças, através do lobo, de falarem do seu medo de morrer. E que, como qualquer criança, precisava, para ter mais saúde, falar daquilo que lhe afligia. Bom, eu separei em 2 eixos,
Tá? Um, que é o eixo do prazer. É preciso prazer, é preciso diversão, é preciso tédio, mas também é preciso prazer. Nós somos frutos de um bom ambiente lúdico. Né? Se a educação é muito repressora, se a educação não abre espaço para que as coisas também sejam prazerosas, isso não funciona. E contar histórias para uma criança é oferecer prazer para uma criança. As crianças gostam de ouvir histórias. Elas sentem prazer. E isso é muito estruturante do ponto de vista psíquico. E abrem espaços de refúgio. Tem um psicanalista chamado René Judkine que disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele diz assim, se eu tiver que escolher um aspecto de saúde mental, eu vou escolher a capacidade que eu tenho de imaginar para mim mesmo uma outra história. Todos nós estamos vivendo uma história hoje, né? Cheio de algumas coisas dando certo também, que a gente merece de vez em quando, né? Mas cheio de pepino, né? Cheio de problema, cheio de coisa enroscada que não vai adiante, não é? Segundo o René Judkine, eu tenho saúde mental se eu olho para aquele problema e imagino para ele uma outra história. E na minha cabeça eu monto um cenário em que aquilo vai ter um final melhor. E para a saúde mental já pouco importa qual será o final verdadeiro daquilo. Se eu tenho essa capacidade de fantasiar, de inventar, de imaginar uma outra história para mim mesmo, eu tenho saúde mental. E ouvir histórias é aprender a abrir esses espaços. De uma forma abstrata, mas a gente abre. E depois eu coloquei a questão do pensamento, que essa é uma questão muito importante. Por que ela é muito importante? Porque infância é aquele que não fala. O bebê não fala. Né? Até um ano e pouco, a gente não fala, mas a gente sente. Acabou aquela história, né? Uma das maiores especialistas em bebês, né? Foi uma grande sujeita chamada Margaret Mahler, ela, num determinado momento, ela disse, não, os bebês têm uma fase em que eles são muito voltados para eles próprios. Uma fase mais autista, ela chamou. No final da vida dela, fizeram uma homenagem para ela, merecida. E aí ela disse assim, aí depois que fizeram a homenagem, disseram para ela, olha, tu merece por tudo que tu fez, mas tu te enganou. Né? Crianças e bebês parecem que são voltados para si mesmos, mas eles não são. Eles realmente não são. Eles pensam, eles sentem, eles só não encontram palavras para isso. Então, contar histórias para uma criança não é só oferecer o que já não é pouco, o olhar, o toque, os sons, a música, é também oferecer instrumentos para pensar. Porque quando eu falo no lobo, quando eu falo na violência dos personagens, eu estou oferecendo para essa criança uma representação daquilo que até aquele momento não tinha uma representação. Então, era uma criança que não tinha representação para a violência que ela provocava, para a violência que ela sofria, e a partir do momento em que ela é apresentada a uma palavra como esse personagem, ela ganha essa representação. E aí encontram espaço as boas histórias. Aquelas histórias que são sábias em oferecer símbolos interessantes, como essas histórias. Grimm, Perrault, que ninguém parou de contar, ninguém parou de ouvir, elas sobrevivem por isso, porque elas ajudam a criança a pensar. E pensar é encontrar palavras porque a gente sente, né? Ah, estou pensando agora, né? Eu estava assustado, não é? Eu cheguei aqui, estava assustado, estava ansioso, aí eu comecei a encontrar palavras para dizer, eu me acalmo. Isso é o pensamento. Né? Bom, vamos adiante. Isso tudo eu já falei, agora eu vou terminar. Tá? Eu vou terminar porque nós só temos o quê? 10 minutos, Alô, em torno disso. E eu queria terminar com uma história e depois mostrar alguns desenhos para vocês. E a história é quando eu voltei para o Brasil, né? Tanto minha mãe insistiu que eu voltei para o Brasil, não é? E aí, quando eu chego no Brasil, eu vou aplicar o mesmo protocolo de pesquisa aqui, nos nossos subúrbios, nos interiores dos interiores, em comunidades muito pobres. E ali nós começamos a trabalhar com crianças que não conseguem se alfabetizar. Crianças que não conseguem se alfabetizar não necessariamente são crianças de menor poder aquisitivo. Aquelas eram.
Mas o problema da alfabetização, ele sempre é resolvido com histórias. Eu não conheço, nunca vi, nunca fui apresentado a uma criança que gostasse de histórias e não se alfabetizasse. É regra, é matemática. Uma criança que aprende a amar ouvir histórias é uma criança que vai aprender a ler e escrever. Por quê? Aí entram as hipóteses dos cientistas, né? Eu, pessoalmente, acredito que a criança que gosta de ouvir histórias, ela olha para o livro e pensa assim, esse negócio é bom, né? Porque as histórias estão ali, né? Não é chato, não é desagradável. Eu quero ter acesso livre a essa coisa boa. Então, ela vai porque ela está afim, porque ela sabe que é bom. E ela não quer mais depender de alguém contando história para ela. E nós trabalhamos anos e anos com crianças, todas assim em pane de alfabetização, terceiro ano repetindo a primeira série, hoje não se repete mais, mas enfim, não se alfabetizando. Passado um ano e meio, essas crianças se alfabetizavam. E a nossa prevalência chegava a 100%. E aí eu selecionei uma história que eu acho muito boa, de uma menina, né, que chegou um dia e disse assim, oi. E eles, oi o quê? Ela, oi, hoje eu vim. E nos outros dias, por que tu não veio? Aí ela falou assim, estava comemorando o meu aniversário. Aí eles falaram assim, puxa, mas tu ficou 3 semanas comemorando o teu aniversário? E ela, claro. Tá, mas que aniversário foi esse? Ah, vocês querem ouvir? E eles, claro. Aí ela começa a contar, né? Então, tu vê, já é uma criança que está contando para crianças que estão ouvindo. As crianças que encontram o prazer de contar e de ouvir são crianças que vão aprender, são crianças que vão se interessar pelos outros, etc, etc. Aí ela começa a contar uma festa, e nós estamos lidando com uma população que não é a da França. A da França era uma população de drama social, de imigrantes que não passavam fome, que tinham trabalho, só eram, vamos dizer assim, marginalizados na sociedade francesa. Aqui nós trabalhamos com criança que trabalha, criança que vende coisa no sinal. E aí ela começa a contar a festa dela, que foi num castelo, que foi conduzida pelo alemão do Big Brother. Lembra que tinha um Big Brother, tinha um alemão? Que chegou o alemão do Big Brother, junto com o Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini no auge, né? Vocês estão no auge? Tá. Aí ela começa a contar que tinha cascatas de sucos e Coca-Cola saindo das torneiras e não sei o quê, e todos ouvindo aquilo maravilhados, né? Daqui a pouco um se levanta e diz, pô, parar! E ela, como assim? Tu acha o quê? Que a gente é trouxa? Tu é uma baita de uma mentirosa, né? Aí ela olha assim para ele e diz assim, não estou mentindo, só estou imaginando. Né? Então, essa criança que consegue imaginar, quer dizer, o que nos salva é a imaginação. Os maiores filósofos, os maiores psicanalistas, pelo menos os que eu li, eu não li todos ainda, preciso tempo para ler mais, mas os que eu li, sempre num determinado momento das suas obras, Bion, Winnicott, Freud, Nietzsche, Schopenhauer, eles vão dizer assim, o que nos salva, no fundo, é a arte. Faça o que fizer, é a nossa capacidade de abstração, é a nossa capacidade de imaginação, é a nossa capacidade de invenção e de criatividade que nos salva. A história do palhaço eu não contei, se der tempo eu conto depois. Alguns desenhos que eu separei para vocês. Essa é a história de um menino que não ouvia história nenhuma, e um dia esse menino salta em cima de mim, me dá um golpe de judô, assim, e eu olho para trás, tu entrou aqui, tu nunca entrou, entrei, o que tu tá fazendo? Me solta, eu digo para ele, eu estou fazendo uma palhaçada. Aí eu digo, palhaçada? E por que tu não vem aqui ouvir história de palhaço? E ele, tem? Eu digo, claro que tem. Ele, então me conta, eu não conhecia nenhuma história de palhaço, né? Aí eu disse para ele, não, eu vou atrás, semana que vem eu te trago. E trouxe uma história de um palhaço, que depois, se der tempo, eu conto para vocês, e esse menino se apaixonou pelo palhaço e ele passou o ano inteiro. Olha o primeiro palhaço que ele desenhou, é esse. Olha o último palhaço. Esse palhaço tem história, esse palhaço tem alegria, esse palhaço tem prazer de viver. Né? Essa era uma menina que sofria um abuso sexual, sofreu abuso sexual, ela conseguia desenhar e falar sobre esse abuso sexual de novo. Quer dizer, então o que enlouquece, o que mata, não é ter sofrido o abuso sexual, é não ter a oportunidade de falar
sobre ele, né? Que é um ponto importante, né? Essa aqui dos 3 porquinhos, dentro da casa. Essa aqui é uma história fantástica, eu nunca encontrei a tradução no Brasil, mas é uma história de um pinto que busca uma mãe. E ele é triste, 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 ele não encontra uma mãe, finalmente ele encontra. E essa menina conseguiu desenhar esse olhar, e através do desenho desse olhar ela falava da tristeza dela, não é? De estar separada da mãe dela. E aqui um dos dias que eu fui embora, né, que a gente precisava se separar, e aí eles também desenharam, não, vamos te desenhar indo embora, tu vai de navio e tal. Até fiquei com vontade de voltar de navio depois, mas acabei voltando de avião. E é isso, gente, eu agradeço. Fechou, né? O tempo. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Vocês foram muito atentos. Sinal de que vocês já ouviram muitas histórias, não é? Porque ouvir histórias também nos torna mais atentos. E agora a gente tem um tempo, não é? Para poder conversar sobre isso. Muito obrigado.